Voltamos com o Falando Sério e hoje temos a grata satisfação de receber aqui Dom Guilherme Porto, bispo diocesano de Sete Lagoas. Dom Guilherme, é importante dizer que, pelo menos pelo que diz a legislação, ser eleito Papa não é prerrogativa de cardeal, não é isso? O cristão, o católico batizado pode, teoricamente, ser eleito Papa. Como funciona isto? Veja bem, o Papa é o bispo de Roma. Se for eleito alguém que não é bispo, mesmo sendo padre, um monge, por exemplo, ou um leigo, ele terá que ser ordenado padre, depois bispo, para assumir. Já aconteceu ao longo da história. Sim. Não é? Nós já tivemos São Gregório Magno, ele não era papa, não era cardeal nem bispo, ele era um monge. Foi eleito, então ele foi sagrado bispo de Roma, porque o Papa é o bispo de Roma. Mas poderá ser eleito até um leigo. Historicamente, nós não temos assim, de leigos certeza assim, que já teria acontecido. Porque os leigos eram, muitas vezes os bispos eram escolhidos pelo povo. Por exemplo, Santo Ambrósio foi escolhido bispo de Milão pelo povo, era um político, um homem assim de projeção, e então o povo o aclamou, ele foi eleito bispo de Milão, sagrado, ordenado padre, bispo, assumiu a arquidiocese de Milão no passado. Poderia acontecer no caso do Papa. Mas normalmente os cardeais. Quase sempre, dificilmente acontece assim, uma eleição de alguém que não seja ali do colégio cardinalício. E um dos últimos atos do Papa Bento XVI foi mudar a legislação, permitindo a antecipação do início do conclave, né? Isso pode acontecer agora, não é? Exato, porque existe uma chamada Constituição Apostólica. A última foi feita por João Paulo II, no ano 2000. Estabelece as normas para o conclave chamado, né, essa Assembleia de Cardeais. Então, o Papa atual, eu não vi o texto, mas teria assinado ontem um motu próprio, um documento assim, chamado motu próprio, em que ele teria possibilitado essa antecipação, porque a Constituição prevê um período de vacância de cerca de 20 dias, porque é um período de luto, né, pela morte do Papa anterior. Então, nesse caso... Não há luto. Então o Papa teria, assim, feito esse documento, eu não vi o texto, mas teria sido publicado ontem, estabelecendo que podem os cardeais decidir a antecipação. Então, provavelmente vai acontecer, né? Será antecipado esse período de luto, é claro, seria cancelado, e o conclave começaria talvez dentro de 10 dias, mais ou menos. E seria bom até porque a Semana Santa está aí próxima, né? Ele já estaria presidindo as cerimônias da Semana Santa, né? Sem dúvida. Isso provavelmente vai acontecer essa aceitação por parte dos cardeais dessa antecipação, né? Porque não é uma determinação, é uma possibilidade dos cardeais tomarem essa decisão. E então, se isso acontecer, o conclave começaria talvez já agora no início de março. Semana que vem, amanhã já é o último dia de fevereiro. Então, na segunda-feira começa um período de convivência dos cardeais, geralmente de uma semana, em que não é ainda o conclave. Conclave, como diz a palavra, com chave, né? Estarão fechados, eles ficam lá, de certo modo, porque eles ficariam dentro da Capela Sistina, fechados a chave, mas eles vão posar fora. Então, já não vai acontecer rigorosamente o que a palavra mesmo tradicionalmente diz, né? Mas, de qualquer forma, estarão, assim, reclusos, né? Sem contato, assim, com os meios de comunicação, sem contato com o povo, né? Interessante. Agora, o rito será seguido, né? O camerlengo vai fazer a declaração da sé vacante, haver a quebra do anel, né? Tudo isso será cumprido, né? Sim, isso vai ser tudo cumprido como tradicionalmente se faz. E a tradicional fumaça, né? Que não pode faltar, né? A fumaça, depois de cada escrutínio, sairá a fumaça preta, se não houver resultado ainda favorável, ou então fumaça branca, né?
Isso aí Parece que nos primeiros escrutínios tem que ser 2/3, depois isso reduz. Não, são vários escrutínios. Vários são com 2/3. 34 escrutínios com 2/3. Só depois disso é que... São 4 escrutínios por dia. Então, seriam aqui quase pelo menos uns 10 dias, vamos dizer, quase, ou 9 dias, e assim, com 2/3. Depois aí passa a ser maioria absoluta, quer dizer... 50% mais um. Dom Guilherme, é claro que são feitas aquelas articulações lá dentro, os cardeais entre si. O senhor que conhece a igreja a fundo, consegue imaginar, já conversou com algum cardeal que tenha participado, que conheça, para saber como são os bastidores? Existe um segredo muito grande, né, assim, de modo que os cardeais, eles têm assim uma certa autonomia. Se um cardeal declarar assim alguma coisa, ele não incorre em nenhuma penalidade. As revistas, hoje mesmo eu estava lendo uma revista em que dizia assim que o Papa que usar lá a internet, o cardeal que usar a internet fica excomungado. E você está chutando, Claro. Não tem nada disso. Isso é especulação. Especulação. Mas eles mantêm assim um sigilo. A igreja cobra isso, esse sigilo, para evitar assim que haja talvez assim divisões depois e tudo. Mas... Agora, existe um momento durante esses escrutínios que um ou dois nomes começam a surgir, ficando mais em evidência, não é isso? Aí podem ao término de cada apuração, né? Então, evidentemente, já se tem mais ou menos um pensamento da maioria, né? Certo. Mas pode haver, de repente, uma mudança. Segundo, historicamente contam, já aconteceu de mudanças assim muito grandes. Parece que a eleição caminhava num rumo, de repente, o Espírito Santo fez uma reviravolta lá, né? Porque realmente diz que quem conduz tudo ali é o Espírito Santo, né? O Papa Bento XVI foi o primeiro a usar a internet. Ele abriu uma conta no Twitter, ele se comunica com os fiéis via Twitter. Como que o senhor vê isto? Eu acho que foi um gesto assim de muito, muito bom e que o próximo Papa, sem dúvida, vai seguir. Porque eu acho que hoje em dia a internet é um meio de acesso. A igreja tem que saber usar a mídia e é um meio assim extraordinário, né? Claro que a televisão, o rádio, tudo isso aí são meios importantes, a imprensa, mas hoje em dia a internet é, sem dúvida nenhuma, um meio privilegiadíssimo de contato, né? Inclusive eu tive conhecimento de que não sei se uma operadora de internet já está oferecendo um programa para ser baixado no telefone celular para a pessoa receber ou a fumaça preta ou a fumaça branca ao final de cada escrutínio. Quer dizer, até isso a pessoa vai ter acesso, né? Quer dizer, é tecnologia, né? Sem dúvida. Mas eu acho que nada substitui aquela visão de ver aquela fumacinha lá no alto da Capela Sistina, não é isso? Eu acho que é uma emoção. Fica uma multidão ali de milhares de pessoas. As pessoas ficam lá acampadas. Porque tem os horários assim, previstos ao término de cada escrutínio. Então, a Praça São Pedro fica com 100 mil pessoas, 120 mil pessoas aguardando. Porque quando a fumaça branca, dentro de alguns minutos já aparece o cardeal fazer o anúncio. A famosa fase, abemos Papa. Quem estiver em Roma não vai querer perder esse momento único. Eu acho que para um católico é um momento de muita emoção. Sem dúvida. Quer dizer, ele está presenciando um fato histórico, né? Que vai ficar para a posteridade, né? E aquela frase, é sempre ela que inicia o pronunciamento, né? O Abemos Papa, né? Abemos Papa. Temos Papa. E aí segue o nome do cardeal. E depois ele... O nome que ele escolheu. O nome dele. E o nome que ele vai escolher, né? O nome dele, né? O nome... original dele e depois o nome que ele escolheu para o seu pontificado. Historicamente, existem alguns fatos que, por exemplo, João Paulo I foi muito fácil explicar, né? Os dois antecessores, que foram papas muito marcantes, né? Paulo VI e João XXIII. João Paulo II também foi muito óbvio, né? O senhor, como estudioso do assunto, consegue ver como lá, depois de eleito, como que ele decide a escolha do nome, como isso é feito? Evidentemente, ao longo das votações, a pessoa já vai percebendo que ele tem chance. E dentro de algum tempo ele já começa a acreditar que ele será eleito. Inclusive há aconselhamento. O João Paulo II
foi aconselhado por um cardeal da Polônia que devia aceitar. Porque ele talvez ele não resistia, né? Então houve uma certa resistência, mas isso sem dúvida há conversas entre eles. Então, à medida que a pessoa começa a perceber que provavelmente será escolhida, já o pensamento já vai assim caminhando, qual o nome que eu poderia escolher, né? Aí depende muito da formação, da origem de cada um. O Bento XVI, ele tem uma tradição de devoção muito grande a São Bento, que é um santo famoso na Europa, né, padroeiro da Europa, inclusive, um grande monge São Bento. Então ele já logo pensou, né, nessa hipótese do Bento XVI, né, porque... mas não sabemos, pode parecer um Paulo VII, ou então um João Paulo III, ou um Pio XIII, ou até um nome completamente assim... Nome novo, né? Quem sabe, né? É possível. Um Leão XIV. Pode acontecer. O senhor falou a questão do cardeal Karol Wojtyła, que num primeiro momento ele pensasse que não estaria à altura, né, de ser eleito Papa. Eu acredito que isso possa ter acontecido muitas vezes na história, né? Provavelmente, né? Porque, e será bom que aconteça, porque é sinal de humildade, né? Sim. Pior da pessoa achar que realmente está pronto, né? Está pronto, eu acho que é pior, né? A humildade sempre é fator até de bênção de Deus, né? Quando a pessoa assume, porque sente naquilo um chamado de Deus, contando com Deus, não consigo próprio apenas, né? Dom Guilherme, na sua visão como bispo, como homem que tem uma vida dedicada à religião, a Igreja Católica vai sair fortalecida desse episódio de renúncia, de tantas coisas que surgiram em torno desse fato em si? Ela vai sair renovada? Milagre não vai acontecer, porque vai acontecer mas vai acontecer sem dúvida nenhuma, haverá frutos importantes, não há dúvida nenhuma. Até o próprio sacrifício que o Bento XVI fez não deixa de ser uma fonte de atrair bênçãos de Deus para a igreja. Eu acredito nisso. E falando em sacrifício, se nós voltarmos 8 anos do tempo, vamos lembrar do sacrifício de João Paulo II também, que carregou o fardo até o último momento também, dúvida, né? São visões diferentes, claro, né? Claro. Há quem diga, conversando com um amigo, sabe, bom, então o outro estava errado em não ter renunciado? Não, cada um tem uma visão diferente, né? Da missão que tem a cumprir. O João Paulo II, ele pensou em renunciar e consultou alguns cardeais, mas que insistiram com ele que não renunciasse. Então isso pesa muito. Sem dúvida o Bento XVI deve ter se consultado com outros cardeais de confiança, não só o confessor dele, mas assim, amigos, pessoas chegadas a ele. Isso tudo contribuiu para que ele chegasse a uma decisão livre, consciente, e no caso foi essa a decisão dele. Bom, nós já estamos caminhando para o final do programa, Dom Guilherme. Eu quero só mais 2 coisinhas aqui rapidamente. O Brasil vai sediar a Jornada Mundial da Juventude no mês de julho. Já estava confirmada a presença do Papa Bento XVI no Rio de Janeiro. O senhor acredita que esse compromisso vai continuar? Quer dizer, o Papa que for eleito vai estar presente na jornada? Provavelmente sim. A gente não pode garantir, porque evidentemente o Papa é livre de decidir. Mas eu acredito que sim. Será talvez o primeiro compromisso internacional do Papa, né? E aí seria um presente para o Brasil, né? Nossa, para o Brasil vai ser uma bênção, né? O Papa ser o primeiro país que ele vai visitar com o Papa. Mas a gente não pode garantir isso, não. Porque vai depender muito de quem foi eleito. Mas sem dúvida a juventude hoje em dia é uma preocupação muito grande da igreja. Só esse tema já é uma motivação muito grande para o Papa vir ao Brasil. Eu acho que é tranquilo. Esperamos que isso aconteça. Sem dúvida. Dom Guilherme, para nós finalizarmos agora assim, a Igreja Católica tem, né, os religiosos têm as diversas posições: padre, monsenhor, bispo, cardeal. O senhor hoje é bispo. É um caminho natural o bispo ascender uma posição de cardeal, querer ascender essa posição cardeal? É uma coisa muito própria, muito íntima? Não, assim, desejar, coisa assim, não, porque a gente sabe o que isso implica em termos de responsabilidade. E depois os cardeais, eles são assim, geralmente arcebispos de grandes metrópoles, né?
Dificilmente um cardeal ele assim é ligado a uma diocese pequena. Então significaria quase que uma transferência para uma grande diocese. Isso é uma coisa que seria um desafio muito grande para muita areia para o meu caminhãozinho, como costuma dizer, né? Mas assim, o bispo pode evidentemente ser chamado a isso, como aconteceu o Dom Serafim. Ele estava em Belo Horizonte, mas embora seja uma arquidiocese grande, quando recebeu do Papa essa comunicação que ele ia ser assim nomeado cardeal. Mas isso aí é uma hipótese assim que a gente afasta como uma tentação, né? Tentação ruim. Quer dizer, não é um plano imediato. Não, de modo nenhum. Né? E tem ideia de quanto tempo ainda pretenda ficar por aqui? Diz que quem toma dessa água não sai mais, né? Não, veja o seguinte, a igreja tem já estabelecido por Paulo VI e sendo colocado, o que o bispo aos 75 anos deve renunciar e evidentemente se torna emérito. Isso. Então eu estou com 71 anos. Fiz agora recente. Então temos mais 4. Daqui a uns 4 anos eu deverei renunciar, pedir a renúncia, e essa renúncia será aceita sem dúvida, como normalmente acontece no mundo todo, é assim. Aí se tornaria bispo emérito. Bispo emérito, sim. Assim como Bento XVI vai ser Papa emérito, né? Foi a notícia que saiu ontem, né? Que ele vai ficar com o título de Papa emérito. Poderia ter sido outro, mas ser bispo de Roma emérito, mas Papa emérito foi o que parece que ele preferiu esse, a opção dele, né, o título. E acho que faz jus também, né? Claro, sem dúvida. Ele merece, né? Sem dúvida. Dom Guilherme, agradeço muito o senhor ter reservado um tempo na sua preciosa agenda para estar aqui, prestar esses esclarecimentos, mostrar a sua posição sobre esse momento importante que a Igreja Católica está vivendo. E quem sabe, quando o novo Papa for escolhido, que ele já tiver iniciado o seu ministério, nós possamos voltar aqui a falar desse assunto? Sem dúvida, sem dúvida. Eu agradeço o convite e, evidentemente, outros momentos pode contar comigo, eu estarei sempre com prazer assim, à disposição. E a gente espera que as pessoas que estão acompanhando esse programa, especialmente os católicos, rezem profundamente nesse momento para que o Espírito Santo possa iluminar realmente os cardeais, porque se há de um lado uma ação do Espírito de Deus, há uma ação do Espírito mal, né? A gente sabe disso, a gente sabe muito bem que é uma luta entre o bem e o mal, e a gente espera que o Espírito Santo ilumine a igreja nesse momento tão importante, e a oração de cada um é valiosa para isso. Então vamos aguardar que as coisas corram bem. Sem dúvida. Dom Guilherme Porto, bispo diocesano de Sete Lagoas, nosso convidado de hoje aqui no Falando Sério. Até a próxima.